moçada, seja muito bem-vindo ao canal Matemática com o Kiko e vamos hoje inaugurar a nossa aula com um assunto muito legal. O assunto da aula de hoje vai ser inequações, tudo bem? Então venha comigo. E para nós começarmos o nosso assunto de hoje, que será inequações, eu preciso explicar para você uma outra coisinha. O que é essa outra coisinha, Kiko? A outra coisinha chama-se multiplicidade das raízes de uma equação. O que vem a ser a tal da multiplicidade? Por quê? Porque o método que eu vou mostrar para vocês como resolver uma inequação, seja ela do segundo grau, do terceiro grau, qualquer grau que seja, vai ser pelo método da multiplicidade. Mas para isso a gente precisa entender o que é a multiplicidade de uma equação. Então vem comigo que eu vou te mostrar através de um exemplo o que é essa multiplicidade. Primeiro, a definição de multiplicidade de uma equação. Então presta atenção no que eu vou falar. A multiplicidade de uma equação é a quantidade de vezes que uma raiz aparece na equação. Lembrando que raiz é o número que zera a equação, certo? Então veja só, se eu tivesse uma equação do primeiro grau, como eu tenho aqui nesse exemplo, x menos 2 igual a zero. Se você observar x menos 2 igual a zero, ao a gente resolver essa equação, nós vamos encontrar x igual a 2. O grau dessa equação é 1. O grau ele indica a quantidade de raízes que vai ter essa equação, certo? Bom, o 2 ele apareceu uma vez. Então, quando ele aparece uma vez, nós vamos dizer que a multiplicidade dessa raiz 2, ela vai ser 1. Então, 2 é raiz de multiplicidade 1. Então, eu vou escrever aqui multiplicidade 1. Tudo bem? Beleza. Olha esses outros exemplos aqui. Agora eu coloquei x menos 2 ao quadrado. O que eu vou fazer com esse exemplozinho aqui? Você não vai desenvolver, porque se você receber uma equação na forma fatorada, dê graças a Deus. Mas por que, Kikão? Porque é o seguinte, meus queridos, a forma fatorada é só você analisar qual é o número que vai zerar a equação. No caso aqui você já enxerga que é o número 2. Então a gente sabe que o 2 vai ser a raiz dessa equação. E perceba que essa mesma equação, a gente poderia abrir ela da seguinte forma. Eu poderia escrever x menos 2, que multiplica x menos 2. Então, o 2 ele é a raiz desse fator, dessa parte da multiplicação, e o 2 é a raiz desse fator. Então você percebeu que o 2 agora ele é a raiz duas vezes dessa equaçãozinha aí. Se você fosse operar aqui e fazer aquele quadrado da diferença de dois números, o que você iria encontrar? A seguinte equação: x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a zero. São equações equivalentes. E nesse caso, se a gente for desenvolver através da fórmula de Bhaskara, você vai ver que o deltinha lá, o delta vai dar zero. Eu já vou falar sobre as equações do segundo grau em especial. Mas veja só, então aqui nós vamos afirmar que 2, no caso, ele é a raiz de multiplicidade 2. Belezinha? Então essa é a ideia. Raiz de multiplicidade 2. Então, aqui nós temos 2 como raiz de multiplicidade 1, aqui nós temos 2 como raiz de multiplicidade 2. Agora vamos para esse terceiro exemplo aqui, ó. Presta muita atenção. Você tem um número que vai zerar aqui e um número que vai zerar aqui nesse fator. Você já consegue tirar de cabeça. A raiz desse primeiro fator é o 3, porque 3 menos 3 dá 0, e aqui você percebeu que já é o menos 5. Então 3 é a raiz dessa equação e menos 5. Mas Kiko, me diga, aqueles expoentes ali, um expoente é 4, outro é 71. Se eu fosse perguntar qual seria o grau final dessa equação, você iria me responder. O grau seria a soma desses dois expoentes, 4 mais 71. Isso aqui seria uma equação de grau 75. Olha só. Mas o 3, ele é como se a gente falasse assim, raiz 4 vezes dessa equação. O menos 5, ele é raiz 71 vezes da equação. Ou seja, você vai escrever assim, 3 é a raiz de multiplicidade 4. Menos 5 é a raiz de multiplicidade 71. Ok? Quando acontecer da multiplicidade for um número par, nós vamos dizer que essa raiz ela tem multiplicidade par. E quando for um número ímpar, nós vamos dizer que essa raiz é multiplicidade ímpar. Veja, isso vai ser muito importante para o nosso método de resolução das inequações. Então eu faço questão de passar por esse momento aqui
para você poder entender o método e ver quão fácil é resolver essas equações. Agora eu só vou dar um exemplo ali, a gente vai lembrar uma coisinha ali nas equações do segundo grau com relação ao delta. Lembra que nós tínhamos 3 situações com relação ao delta. Delta positivo, delta negativo e delta igual a zero. Tudo bem? Então vem comigo, vamos lá. Bom, galera, com relação às equações do segundo grau, vamos dar uma breve resumidinha aqui. Vamos fazer uma releitura, relembrar algumas coisinhas aqui. Então, com relação, imagina lá, nós temos a equação do segundo grau, nesse formato aqui, ax² mais bx mais c, e nós temos a nossa fórmula resolutiva, que é a fórmulazinha conhecida aí como fórmula de Bhaskara, mas o mais correto seria falar a fórmula resolutiva da equação do segundo grau, mas não é o que a gente está discutindo nesse momento. E aqui está a formulazinha dela, beleza. Agora você lembra, com relação a esse delta, também conhecido como discriminante, ele vai se deparar em 3 situações. Ele pode ser um valor positivo, igual a zero, ou negativo. Se ele for um valor positivo, lembre-se, você vai ter 2 raízes diferentes, o x' e o x2'. E cada um desses valores vão aparecer apenas uma única vez. Como cada um desses valores vão aparecer uma única vez, nós vamos dizer que essas raízes elas terão multiplicidade ímpar, tá ok? Independente do valor. Mas o número que apareceu era 2 como raiz e o outro era 4. Nesse caso, delta positivo, as 2 raízes vão ter multiplicidade ímpar. Por quê? Porque cada um apareceu uma vez. Uma vez, multiplicidade 1 cada uma das raízes. Tudo bem? Agora olha só, se o teu delta é igual a zero, nós vamos ter 2 raízes reais iguais. Se tem 2 raízes reais iguais, a multiplicidade vai ser 2. Independente do valor, logo a multiplicidade vai ser par. E nós temos essa situação onde o delta é negativo. Quando o delta é negativo, nós não temos raízes reais. Aí eu não preciso me preocupar com a multiplicidade, porque não tem raiz. Ok? Combinado, então? Agora a gente vai começar a resolver as inequações do segundo grau. E eu vou, vira e mexe, vou precisar dessa ideia aqui do relação ao delta, se a expressão for uma expressão do segundo grau. Aí a gente vai analisar o discriminante, vai ver se a multiplicidade vai ser par ou vai ser ímpar. Belezinha? Então vamos começar. Então vem comigo. Então galera, agora a gente vai dar início aí à resolução das inequações do segundo grau. Então olha só, vamos ver o que é uma inequação do segundo grau. Olha só, quando você tem uma expressão quadrática e você encontra essas 4 possibilidades de desigualdades aqui. Uma expressão quadrática do tipo maior ou igual a zero, maior que zero, menor ou igual a zero ou menor que zero. Então quando eu quero que você resolva uma inequação, eu quero descobrir quais valores que vão satisfazer essa hipótese aqui. Então, nós temos que encontrar vários valores, ou às vezes um valor, né, que vai satisfazer essa desigualdade. Bom, então nós temos 3 passos. Esses 2, basicamente, serão muito parecidos com o método convencional. Primeiro passo, nós vamos igualar a zero a expressão, igualar a zero e encontrar as raízes. Obviamente, tentar encontrar as raízes. Isso aí você vai fazer em qualquer resolução de inequação. Encontrar as raízes. Esse é o primeiro passo. Então a gente vai seguir sempre essa receitinha. Segundo passo, a gente vai fazer o que eu vou chamar de EDS. O que é EDS, Kiko? EDS é estudo dos sinais, tá bom? Então a gente vai fazer o estudo dos sinais. Que sinais? O estudo dos sinais. Por que eu tenho que estudar os sinais? Porque eu estou analisando uma desigualdade, eu estou analisando os valores que vão tornar o resultado maior ou menor que zero. Então, os sinais no intervalo da solução, ou ele vai dar um número positivo ou ele vai dar um número negativo. Então, esse estudo dos sinais são dos resultados quando a gente troca o valor de x na expressão. Se o resultado final vai ser um número positivo ou se o resultado vai ser um número negativo, tudo bem? Então, o estudo dos sinais dos resultados da expressão quando a gente atribui determinado valor para x. Então, estudo dos sinais da inequação. Deixa eu só colocar aqui. Ok. E o terceiro passo é fazer a análise desse estudo dos sinais. A gente vai analisar a desigualdade, ok? E vai ver, com base no nosso estudo dos sinais, para verificar se a gente vai pintar o valor no intervalo onde ficou positivo e negativo, e vice-versa. Então, analisar o conjunto solução. Então, analisar o conjunto solução da inequação. Então, a gente vai fazer essa análise e fechar o exercício, né? Então, essa vai ser a ideia. Esses 3 passos aqui. Ok. Então, vamos começar então a nossa primeira inequação com esse método que eu estou falando para você que ele é diferente, ok?
a resolver uma inequação aí. Então, nesse primeiro exercício, eu tenho aí, resolva em R as inequações abaixo. Letra A. Letra A, x² mais 7x mais 10 maior ou igual a zero. Primeiro passo, descobrir as raízes, né? Então, eu tenho que igualar isso aqui a zero. x² mais 7x mais 10 igual a zero. Esse é o primeiro passo. Então, vamos colocar aqui, primeiro passo. Ok? Aí, ao resolver essa equação aqui, podemos aplicar, descobrir o delta e tudo mais, ou fazer por soma e produto, você que escolhe. Se você for fazer por Bhaskara, pela fórmula resolutiva, você vai ter 7² menos 4 vezes A vezes C, 4 vezes 10, 49 menos 40, nós vamos ter aqui o delta igual a 9. Quando o delta é igual a 9, o que acontece? Nós temos o delta positivo, e se esse delta é positivo, nós temos duas raízes diferentes. Você lembra do vídeo anterior, da parte anterior ali que eu acabei de falar para vocês? Raízes diferentes, multiplicidade das raízes vai ser ímpar. Então você vai ter um x' e um x duas linhas diferentes. Então vem para cá para o x', menos OB, mais raiz do delta, né? 3 divididos por 2A. Então uma raiz vai ser menos 7 com 3, menos 4. Menos 4 sobre 2 vai dar menos 2. Essa é uma raiz, e a outra raiz vai ser menos 7 menos 3 divididos por 2. Isso aqui vai me dar menos 5. Tudo bem? Belezinha? Agora vamos para o segundo momento. Aqui esse primeiro momento já fizemos com sucesso. Vamos aqui para o estudo dos sinais agora. O nosso famoso EDS. Como é que vai funcionar esse estudo dos sinais aí, Kikão? Vai funcionar da seguinte forma. Agora eu vou pegar uma régua. Vamos escrever aí. Abrevia aí no teu caderno. Estudo dos sinais, ou EDS, se você quiser escrever assim. A gente vai representar o intervalo numérico do eixo X, tá? A nossa reta. Nesse estudo dos sinais, embora a gente está vendo o resultado como se fosse os valores de y, se essa expressão representasse uma função, os resultados seria o f do valor, o valor numérico. Então, mas a gente não precisa representar o eixo y, a gente faz um esboço do eixo X aqui, ó. E no método convencional, a gente marca as raízes, aqui a gente vai marcar as raízes, igual a gente fez ali, menos 5, faz uma bolinha no menos 5, uma bolinha no menos 2. Tudo bem? E aí, você teria que lembrar se a parábola teria concavidade voltada para cima, para baixo, se toda aquela coisa de gráfica, analisar se embaixo fica negativo, positivo, aquela coisa toda. Nesse caso, a gente vai pensar diferente. Nós vamos proceder da seguinte forma. Talvez você ache um pouco desvantajoso quando esteja resolvendo a inequação dessa forma normal, mas eu estou te preparando para resolver uma inequação quociente e produto. Você vai ver a vantagem de resolver desse modo depois, porque a gente sempre vai utilizar apenas um gráfico. Tá? Na inequação quociente normalmente se faz 3 gráficos, faz jogo de sinal, na inequação produto também, e aqui a gente sempre vai utilizar um único gráfico e fazer de uma maneira muito rápida. Então olha só. Primeiramente, lembre que a multiplicidade das raízes é uma multiplicidade ímpar. Então você vai colocar uma letrinha aqui em cima de cada um desses números que lembra multiplicidade ímpar, multiplicidade ímpar. Então eu estou colocando a letra I de ímpar. E aí nós vamos fazer o seguinte, agora muita calma nessa hora. Você vai escolher um determinado valor, qualquer número, desde que esse número não seja a raiz, ok? Porque se eu escolher a raiz e aí a gente vai fazer uma substituição, nós vamos substituir aqui na equação e a gente vai analisar o resultado. Lembra que o terceiro passo, que o segundo passo é o estudo dos sinais, e eu comentei que era dos sinais dos resultados dos valores que a gente atribui aqui. Eu preciso saber se esse valor vai ser negativo ou positivo. Então eu escolho o valor. Se você pegasse 0 e viesse e colocasse aqui, ó, 0² mais 7 vezes 0 mais 10. O resultado final vai dar um número positivo. E é isso que me interessa. Agora olha aqui no teu eixo X que você fez, o 0 ele está aqui, mais ou menos. Ele está à direita de menos 2. O que significa isso? Significa o seguinte, que se eu pegasse qualquer valor à direita de menos 2, o sinal sempre vai ser positivo. Que sinal mesmo? O sinal do resultado. Você percebeu que eu joguei 0. Se eu trocar o 0 ali, o resultado ficou mais. E aí você começa a andar por essa reta. Ao andar, você vai se deparar por uma plaquinha. Essa plaquinha diz a letra I e significa inverta o sinal para continuar. Então nós vamos inverter o sinal e aqui vai ficar tudo menos e você continua passeando, chegou aqui no I, inverte de novo. E aí finalizou,
em toda a sua reta numérica o estudo dos sinais aí. Tudo bem? Assim que você fechar a segunda etapa, que é o que nós fizemos agora, vamos analisar o conjunto de solução. Conjunto de solução. O que é analisar esse conjunto de solução, Kiko? É vir aqui na desigualdade e ver o que ele está pedindo. Ele está pedindo maior ou igual a zero, ou seja, quais os valores de x que tornam essa expressão maior ou igual a zero, ou seja, positivo ou zero. Faz análise do teu estudo dos sinais, vê aonde ficou positivo e pinta. Então eu vou pintar toda essa turma aqui, ó. Toda essa turma aqui. E a bolinha também. Por que eu vou pintar a bolinha? Porque eu estou pedindo os valores que tornam igual a zero também. Igual a zero são as raízes. E agora que você terminou de pintar, você escreve o conjunto de solução. O teu conjunto de solução vai ficar dessa forma aqui, ó. X pertence aos reais, é assim que a gente representa sempre o conjunto de solução. A gente está trabalhando dentro do conjunto dos reais. Tal que, essa barrinha aqui é tal que. Aí você pintou valores que estão à esquerda de menos 5 e à direita de menos 2. Então, x ele é menor ou igual a menos 5, ou x é maior ou igual a menos 2. Finalizou aqui. Às vezes pode aparecer dessa forma aqui, ó, em forma de intervalo, né? Tá vindo de menos infinito, chegando no menos 5. Como a bolinha está fechada, esse intervalo aqui vai ser colchetes fechado. Kiko, por que você não colocou colchetes fechado no menos infinito? Nós não sabemos quem é menos infinito, então a gente não define no infinito. Aí esse ou, esse conectivo ou, a gente vai utilizar o símbolo de união, de menos 2, indo até mais infinito. E aí a gente fecha aqui o nosso primeiro exemplo. Esse eu fiz mais detalhado, todo esse momento de encontrar as raízes. Agora os próximos exemplos eu vou fazer um pouquinho mais acelerado, para a gente já analisar a solução, que é o que interessa para nós nessa aula 1. Tudo bem? Beleza? Vamos a mais exemplos? Ok. Então, galera, vamos a mais 3 itens. Rapidinho, vocês vão perceber que todo o tempo que você levou para chegar até aqui, agora a gente vai ganhar tempo. Em 1 minuto e meio, capaz de a gente resolver as 3 inequações aí. É só uma questão de análise agora e paciência, que vai sair rapidinho. Olha esse primeiro exemplo que eu coloquei para vocês aqui na letra B. X² menos 4x mais 4 maior ou igual a zero. Se a gente for fazer o primeiro passo, igual a gente fez anteriormente, igualar a zero e encontrar as raízes. Ok, ao fazer isso daqui, x² menos 4x mais 4 igual a zero, nós podemos também fatorar isso. Se a gente fatorar, lembrar lá da forma de produto notável, a forma fatorada disso daqui, tira a raiz quadrada desse, tira a raiz quadrada desse. Isso aqui está naquela forma a menos b ao quadrado. Então você pode escrever assim, ó, x menos 2 elevado ao quadrado igual a zero. Ok? É a mesma coisa. Se você desenvolver isso, com certeza vai chegar nisso. Ok? Ah, e se eu não fiz isso, Kiko? Calculou o delta. Teu delta eu tenho certeza que vai dar zero, ó. 16b² menos 4ac. 16 menos 16 vai dar zero. Lembra que eu falei a respeito do delta? Delta, se o delta é zero, a multiplicidade da raiz é par, ou seja, a raiz 2 vezes da nossa equação. Mas como eu coloquei aqui na forma fatorada, esse númerozinho que está aqui em cima, ele já me diz que essa raiz é raiz 2 vezes da equação, esse expoente aqui. Então 2, que é a nossa raiz, 2 é raiz de multiplicidade par. De multiplicidade par. Ok? Isso aqui é o que me interessa. E agora nós vamos fazer o nosso estudo dos sinais. Como que vai funcionar esse estudo dos sinais? Da seguinte forma. Então deixa eu fazer aqui a retinha. E a nossa EDS, o último momento do exercício. Estudo dos sinais. Vou fazer aqui embaixo. Você só tem uma raiz nesse caso aí. E aí nós vamos colocar o número como raiz. 2. Ok, por enquanto eu não vou pintar nada. Nós vamos colocar uma plaquinha em cima do número. Eu não vou fazer pela parábola, a gente está fazendo pelo método da multiplicidade. Então, qual letra que eu vou colocar? Lembra que no exercício anterior a gente colocou a letra I porque a multiplicidade era ímpar. Agora a gente vai colocar a letra P. P por que P? Porque a multiplicidade é par, não porque esse número aqui é par, e sim porque a multiplicidade da raiz é par, tá bom? E aí a gente vai fazer o seguinte, segundo momento, escolher o número e jogar aqui nessa expressão. E você vai verificar se o resultado final é positivo ou negativo. Escolha o valor, de preferência escolha o zero. Só se ele for raiz que você não vai escolher o zero, daí você escolhe o 1, tá bom? Ok, entendi, Kikão. Então, vem comigo aqui. 0 ao quadrado, 0. Menos 4 vezes 0, 0. Mais 4 é positivo.
o zero está aqui à esquerda, ó. O zero está para cá, à esquerda de 2. Então, significa o quê? Significa que o sinal de todos os valores, o sinal resultante de todos os valores que você atribuir aqui na expressão, para quem está à esquerda de 2, o sinal vai ser positivo. Ok. Aí, para definir o sinal que está do outro lado do intervalo, se você olhar a letra P, o que você vai fazer? Vai permanecer o sinal. Permanece o sinal, fica positivo também. Ok, guys? Ok, meus queridos? E aí é o seguinte, terceira etapa e última etapa, olhar aqui, ó, desigualdade. Ele está pedindo para você pintar maior ou igual a zero. Igual a zero é a raiz, é o próprio 2. Maior que zero ficou todo o intervalo aqui do eixo x. Então nós vamos pintar todo o intervalo. Pinta todo aqui, pintou todo mundo, beleza, ok? Como é que eu vou escrever minha solução? Estamos na terceira etapa, solução. Se você vier a pintar tudo como aconteceu aqui, a gente vai dizer que o nosso x pertence aos reais, ou seja, todos os reais. Eu vou representar assim, ó, conjunto dos reais. Essa é a solução da letra B. Agora o resto vai ser muito rápido. Eu demorei um pouquinho nessa, mas agora a letra C, perceba que eu coloquei a mesma. Eu só queria que você entendesse a análise, caso aqui mudasse, ao invés de fosse maior, fosse menor que zero. Então, a raiz é a mesma, você já vem direto aqui no estudo dos sinais, vamos fazer uma bolinha no 2, a multiplicidade da raiz é par, e aí o que vai acontecer? Os sinais a gente já sabe, você percebeu aí, todo mundo, mais, já fizemos o estudo dos sinais, e eu só queria fazer essa análise aí com vocês. Se o cara pedir para você menor que zero, você olhou para a tua reta, aqui não tem ninguém negativo ali. Se não tem ninguém negativo, o que acontece? Não tem solução. Nenhum número que você jogar aqui no x, o resultado final vai dar negativo. Ou seja, para todos os valores de x, pode escolher qualquer número aí, galera. Escolha, chuta o número aí. O resultado sempre vai ser positivo ou igual a zero. Então, se ninguém satisfaz, a gente vai colocar a solução conjunto vazio. Essa é a solução final da letra C. E vamos aqui na letra D, mais um exemplozinho. Olha só, x² mais 1 maior que zero. Pô, se você for igualar a zero e encontrar as raízes, olha o que vai acontecer. Se você fosse aplicar o delta, com certeza o teu delta dá negativo, não tem raiz. Lá pelo estudo da parábola tem que ver aquela coisa da ideia flutuando. Aqui não precisa. Olha só, pô, tentei tirar a raiz, mandei 1 para lá. X igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 1. Lembre-se, nós estamos dentro dos reais, eu não estou em conjunto de números complexos. Então, para nós, dentro desse conjunto, não existe raiz de número negativo. Ok? Então, se não existe raiz, não tem qual raiz marcar ali no teu problema. Então, você vem aqui e faz a retinha, tem que fazer o estudo dos sinais, a nossa EDS, ok? E aí, vamos lá marcar raiz. Como assim, Kiko, marcar raiz? Não vai marcar nada, porque não tem raiz. Mas vai fazer a retinha e vai fazer o estudo dos sinais. E como é que vai funcionar isso aí? Você vai fazer da mesma forma. Pega um valor, o zero, claro, e vai jogar aqui na equaçãozinha. E vai ver o sinal resultante, ó, 0², 0, mais 1, 1. Então todo mundo fica positivo. Olha que maravilha. Todo mundo, qualquer valor de x que você atribuir na função, eu digo na função porque às vezes isso aqui trata-se como f de x. O cara manda você resolver assim, f de x maior que zero. É a mesma coisa. Tudo bem? Bom, ficou todo mundo positivo. Não tem placa nenhuma para você inverter nem para permanecer. Você tem que fazer a análise final aqui, que é o que o cara está pintando. O cara está mandando você pintar todos os valores que tornam aquilo positivo. Se ele quer todos os positivos, você vai pintar todo o eixo. Então a tua solução final fica assim. Pintou todo mundo. E quando você pinta todo mundo, a solução é todos os reais novamente. Maravilha? Então eu fiz 4 variações dessas inequações do segundo grau para vocês. Uma em que o delta era maior que zero, uma em que o delta deu igual a zero e uma que o delta deu negativo. Com esses 4 exemplos, vocês resolvem qualquer inequação do segundo grau. Durante a semana, eu vou lançar algumas resoluções de alguns exercícios sobre inequações que envolvem domínio de função e tudo mais. Serão vídeos um pouquinho mais curtos, mas só com a resolução de uma questão ou outra, só para dar uma ampliada nessa aulinha aqui. Então, agora a gente vai para a aula de número 2, ok? Terminamos a aula 1, em que na aula 2 eu vou explicar para vocês como resolver uma inequação produto e uma inequação quociente. A gente vai usar esse método envolvendo
uma inequação produto e quociente. Tudo bem? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto. Semanalmente, não esqueça, teremos um vídeo novo a respeito de algum conteúdo. Farei as enquetes lá no Instagram e para ver qual o assunto que a galera vai querer curtir mais. Belezinha? Até a aula de número 2.